O senhor assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, no governo Itamar Franco, quando tinha apenas 36 anos. Já estava no PSDB. Em que circunstância esse convite foi feito? Essa é uma ocasião maravilhosa para fazer o registro histórico disso. Eu tinha tido um protagonismo relativo muito grande na questão do impeachment do Collor. No primeiro momento, o único governador de estado que estava nesse movimento era eu. Porque isso realmente é um trauma muito grande, e eu era o único governador do PSDB no país. E eu tinha esse protagonismo. Um belo dia, já o impeachment descambando, o Itamar me telefona para agradecer e dizer que queria me conhecer de perto, porque estava vendo o meu trabalho e tal. E eu sempre fui um cara meio estranho, meio esquisito. Eu disse: senhor presidente, eu não tenho nada que receber sua gratidão, não estou fazendo isso pelo senhor, estou fazendo isso pelo país, considero isso minha obrigação e acho impertinente, eticamente, nós nos encontrarmos. Ou seja, eu nem precisava ter sido tão rude, mas eu quis nobilitar a minha tarefa. Eu não queria que ninguém confundisse que eu estava contra o Collor para poder faturar com o futuro presidente que estava ali. E acredito, depois a história me mostra que eu tinha razão, que isso fez com que o Itamar crescesse muito o respeito e a admiração por mim. Quando a gente vence o impeachment, o Itamar, nós acabamos a sessão de impeachment, nós estávamos sentados, esse coletivo todo na galeria da Câmara, e saímos para jantar, eu, Tasso, Fernando Henrique Cardoso, num restaurante que ainda existe hoje, chama Piantella, lá em Brasília. Não existia celular, ou se existia, enfim, eu sei que pelas tantas o Metri chegou na mesa e disse: senador, com o Fernando Henrique, tem uma ligação para o senhor, urgente. Aí o Fernando Henrique levanta, isso era meia-noite, o Fernando Henrique levanta, vai no balcão e volta completamente pálido. Ele disse: olha, uma merda grande está acontecendo aí. O que houve, rapaz? O Itamar, era o Itamar no telefone, está nos chamando, nós três, lá para a casa dele. Isso na noite, madrugada do impeachment. Aí saímos três aperreados, sem saber o que diabo era aquilo. Chegamos na casa do Itamar, um pandemônio de gente, a casa particular dele. Um pandemônio de gente, gente no jardim, gente na sala, gente no banheiro, gente não sei o que e tal. E o Itamar, quando vê a gente chegando, está ali numa roda na sala, e disse: queria conversar com os senhores num lugar particular aqui. Aí nos leva para o quarto, fecha a porta, e eu já vendo aquele sinal, eu, garoto, 35 anos, embora com a responsabilidade de ser governador do Ceará. E aí ele disse: eu queria comunicar aos senhores que eu não vou assumir a presidência da República. Cacete. Aí quem falava por nós nesse momento era o Fernando Henrique, que era colega dele, tinha sido colega dele, senador. Que loucura é essa, Itamar? Que não vai assumir? Ele disse: não vou assumir porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda e eu não aceito. E o seu Lula me telefonou agora, que tinha ajudado a fazer o impeachment, me telefonou agora dizendo que o PT vai para a oposição. E nessa condição eu não tenho condição de assumir. Aí eu disse: mas presidente, aí já falou, mas presidente, o senhor não tem essa alternativa. Isso é uma crise institucional dramática, grave. O senhor não pode fazer isso. Não, senhor governador, o senhor vai me perdoar, mas eu não posso chegar à presidência da República com... E eu dando razão a ele, com essas imposições, e o PT... vai queimar, vai tacar fogo no país, o país com essa crise que tem e tal. Hoje eu sei o que ele estava fazendo, mas na data eu fiquei apavorado. O que ele estava fazendo? Ele estava passando para nós três a tarefa de tirar esses dois constrangimentos dele, que é o estilo do Itamar. E não deu outra. Disse: não, então peraí, Itamar, calma aí, dá um tempo para nós, não vai falar essa coisa que não vai assumir para ninguém, e nós vamos agir. Aí saímos. Eu ligo para o Fleury, o Tasso liga para o Lula, o Fernando Henrique liga para o Quércia, o Fernando Henrique liga para o Lula, eu ligo para o Lula, e não sei o que e tal. E viemos, 3 horas da manhã, só Itamar. O Quércia e o Fleury abriram mão, que não era imposição nenhuma, mas se você não quiser, tudo bem, apenas gostariam de ter o direito de vetar uma escolha que você faça e tal, mas inverte e tal. Não, tudo bem, eu aceito que eles possam ponderar, mas a escolha é minha, tá bom, tá bom. E o Lula pediu, pelo amor de Deus, que o senhor entendesse que isso era a natureza do PT, que ele, Lula mesmo, achava irresponsabilidade do PT, mas que ele podia ficar tranquilo que o PT ia dizer que ia para a oposição, mas que não ia de verdade não e tal. E, não, mas assim, não sei o que, enfim. Aí o Itamar toma confiança íntima comigo. Quando o Recupero dá com a língua nos dentes, naquele escândalo da parabólica, eu ligo para o Itamar. Eu tomo a iniciativa. Com medo de escuta telefônica, eu peço a um amigo qualquer que me empreste o escritório para eu ligar.
E eu ligo, presidente, é o Ciro. Pois não, governador e tal. Eu disse, olha, eu estou lhe ligando sem necessidade, porque eu sei que sou muito prudente e muito sábio e tal. Então, mas precisava muito de você ter esses arrodeios com ele. É muito cioso da autoridade, isso é uma virtude a mais dele. Eu sei que o senhor vai administrar isso com toda a habilidade de sempre e tal, mas eu queria lhe encarecer aqui, como seu amigo, lhe ponderar que isso é uma coisa muito grave. Assim, só para você ter a percepção daqui de baixo, é muito grave. A queda do recupero está representando no imaginário popular o fim do real. E ele disse, não, eu percebo, eu sei disso e tal. Então, se o senhor me permite avançar na ponderação, o senhor precisa escolher imediatamente o sucessor dele. Eu disse, não, eu também acho. Nós estamos falando sexta-feira e tal, quando segunda-feira, o mais tardar, eu já tenho o ministro tomando posse. Aí a bolsa, não sei o quê, papá. Aí eu disse, se o senhor me permite avançar um dado? Eu disse, permite. Se o senhor me permitir, tem que ser nomeado alguém estritamente identificado com o plano. Muito identificado, que seja instantâneo, assim, que então Deus trocou Chico por Manel, mas o plano é o mesmo. Aí ele disse, estou de acordo. Quem é que o senhor sugere? Aí eu disse, tem 3 pessoas que eu acho que seriam imediatamente aceitas pela sociedade como fiéis intérpretes do plano real. Aí ele disse, quem são? Eu disse, o Edmar Baixa, o Pedro Malan e o Pécio Arida. Esses 3... Os 3 pais do Cruzado. Os 3 pais e do Real. Né? E do Real, menos o Malan. O Malan era burocrata internacional, brilhante, burocrata na melhor acepção do termo, brilhante, brasileiro, interessante, gente boa, enfim, tudo de bom. Foi meu presidente do Banco Central. Né? E ele disse, eu acho bons nomes, mas eu estou pensando em convocar o governador do Ceará para ser o ministro da Fazenda. Como, presidente? Isso mesmo, estou convocando o senhor em nome do país a assumir o Ministério da Fazenda. Senhor presidente, eu não posso fazer isso. Tem vários obstáculos para que isso aconteça. Mas que obstáculos seriam esses? Olha, eu estou aqui com a minha sucessão em marcha. Meu vice-governador é candidato. O presidente da Assembleia é candidato. Então a minha sucessão estaria na mão do presidente do Tribunal de Justiça. Mas isso é normal. A Constituição estabelece. Eu não considero que isso seja uma restrição. Então eu volto a lhe dizer, isso é uma convocação em nome do país. Eu disse, presidente, então, e eu para me livrar daquele negócio e tal, eu disse, o senhor me permita pensar um pouco. O senhor tem 10 minutos. Ele disse, não, presidente, 10 minutos não são suficientes. E eu quero a sua autorização para consultar algumas pessoas. Aí ele disse, quem é que o senhor quer consultar? Eu disse, o meu pai e o Tasso Gereissati. Ele disse, esses 2 o senhor pode consultar. Tá bom. Desliguei o telefone, disse que era 10 minutos. Desliguei o telefone, aí chamei a Patrícia, que na época minha mulher, só uma bomba e tal. Falei para ela, e aquilo me pesou nas costas como uma carga de chumbo. Aí, como eu sempre faço, peguei o carro, vamos dar uma volta. Vamos no carro, dar uma volta, eu dirigindo. Aí me lembro que fui para o restaurante chinês do Guatemi. Fiquei ali, cacete, o que eu vou fazer com esse negócio? Passou 1 hora, 2 horas e tal. Então Luísa ligar e minha secretária, a outra secretária ligar e o chefe da Casa Militar ligar que o presidente da República estava me caçando. Não vou retornar não. Nem consultei o papai, nem coisa. Aí voltei para casa, liguei, o Tasso estava fazendo um comício, acho que em Quixadá. Tasso, deu-se a seguinte situação em reserva, eu pedi autorização, ele autorizou a falar só com você e com o papai. Nem pensar, Ciro. Se um negócio desse, rapaz, não está nem louco. Se você assumir um rabo de foguete desse, o Tasso foi como? Na hora, não está nem louco de aceitar um negócio desse. Se der certo, foi os outros que fizeram. Se der merda, foi você que fez. Tá bom. Aí ligo para o meu pai. Mas você não está nem louco, meu filho. Sua missão é garantir a eleição do Tasso aqui, ficar no governo mesmo até o fim e tal. E papai que me chamou a atenção e disse, se der certo, foram os outros que fizeram. Se der errado, a responsabilidade é toda sua. Tá bom, dormi e não dei resposta do Itamar. No dia seguinte, estava acontecendo a final, mais um torneio, nós tínhamos o Franco e o Roberto, os campeões mundiais de vôlei de praia, cearenses. Depois tivemos outra dupla e tal, Emanuel e Ricardo. Ou Emanuel e Ricardo são os primeiros. Enfim, um desses estava jogando na Praia do Futuro, numa quadra e tal, e eu fui de manhãzinha, isso era domingo já, então eu estou avançando aqui. Domingo, aí eu estou lá. E o Itamar tinha me ligado, e eu não atendi, depois liguei para ele dizendo que não topava, não sei o que e tal. E aí estou na praia lá, chego
o chefe da Casa Militar, todo fardado, nem com aqueles penduricalhos tal, dos galhardão e tal. Governador, assunto grave, o doutor Tasso está pedindo para você ir para a casa dele imediatamente, que era ali, né? A Praia do Futuro é ali a casa dele. Aí eu vou, e o Tasso pode chover canivete, não tem conversa, o mundo se acabar, ele vai para a missa. Não tem perigo dele não ir à missa, como também não tem perigo de sair dia 13, nem assinar nada dia 13. Aí eu chego na casa do Tasso, chamado urgente, e a empregada diz assim, doutor Tasso foi para a missa, mas está com o celular ligado e pediu para o senhor ficar aqui na casa dele e ligar para ele na hora que chegasse, que ele vai atender. Aí eu ligo, da casa dele para o celular. Aí ele diz, muito grave, eu vendo aqui os cantos da missa, tá? Muito grave, fica aí, muito grave, muito grave. Muito grave, fica aqui, tudo bem, estou aqui, estou te esperando. Aí passa uma meia hora e ele chega. Só, mudou tudo. O Fernando Henrique está desesperado, o tracking, que é a pesquisa, né, caiu 12 pontos, está indo para o brejo plano real, está indo para o brejo candidatura, está indo para o brejo tudo e tal. O Fernando Henrique está desesperado para falar contigo. Está lá em Porto Alegre. Diz, tudo bem. Aí liga, Fernando Henrique, Ciro, ó, nós tínhamos brigado. Eu estava apoiando o Fernando Henrique, mas tinha brigado, tinha me afastado da campanha, porque ele passou a perna no Tasso e porque tinha escolhido o PFL de vice. E eu então disse, então tá bom, vocês façam aí o serviço de vocês, eu vou para o Ceará. E lá no Ceará, o lugar do PFL no comício é lá na última fila da assistência. E vim embora. Aí eles, olha, você sabe, eu estou te ligando porque você sabe que não era o meu predileto, eu queria que fosse o Malan, o Pécio ou o Baixa. Eu digo, coincidentemente, Fernando, os três que eu indiquei para o Itamar. Mas está lá o Itamar, diz que só aceita se for você. E a equipe toda botou o cargo à disposição, vai todo mundo embora, então, só ficam se for com você, e a coisa então, Ciro, está na tua mão. É o Brasil, é o plano real, é a economia, é a minha candidatura, está tudo na tua mão. E eu estou te fazendo um apelo aí em nome do Brasil, para você aceitar. Cacete, tudo bem, eu estou entendendo o assunto e tal, vou ligar para o meu pai. Aí ligo para o meu pai, nesse caso, muda de figura, você tem que ir. Aí eu ligo para o Itamar, só presidente, eu preciso lhe fazer algumas ponderações, agradecido pela honra que o senhor está me dando de me chamar. Aí, quais são as ponderações, governador? Eu disse, os banqueiros não gostam de mim. Aí ele disse, não tem problema. Se o PMDB me detesta, conhece esse povo, não sei o que e tal, não tem problema. O oligopólio dos carros me detesta, porque eu esculhambo, não sei o que, não tem problema. Você tá bom, então se o senhor acha que eu não vou lhe causar problema e se eu posso lhe servir, eu estou à sua disposição. Eu continuo estudando, eu estou muito ligado nos problemas, né? E eu sou livre, eu não tenho rabo de palha, pelo menos essa opção, eu faço muita bobagem, eu só tenho como ferramenta de trabalho a minha língua e aí às vezes, né, eu mesmo me atrapalho e tal. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sou responsável, não tenho, enfim, e eu não sirvo a dois senhores, meu patrão é o Brasil, meu patrão é a população a quem eu devotei, ninguém precisa acreditar nisso, isso é convicção minha, da minha alma, né? E eu, então, no dia que eu cheguei, tomei posse, era 7 de setembro de 1994. E o Itamar estava numa reunião com estadistas estrangeiros do Grupo do Rio, no Hotel Glória, no Rio. Então eu tomei posse, peguei um avião da FAB, assim, reuni a equipe econômica, antes de tomar posse, e o Plano Real fazendo água por todo lado. Por quê? Porque a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como ela é no mundo inteiro, contra a qual, sendo uma doença da moeda, há um consenso. No Brasil, dada a indexação e as canalices da elite brasileira, não tem limite. O que é que se fez? Nós criamos uma moeda para os ricos, através dos indexadores, e deixamos a inflação comer a moeda dos pobres, que era o cruzeiro, o cruzado, ou seja, o que diabo for. De maneira que o cidadão do Ceará fazia compra na bodega, ele não comprava em dinheiro, ele comprava em gênero. E ia assinando na caderneta 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, 3 quilos de feijão, para no fim do mês, o quilo de feijão que ele comprou no primeiro dia do mês, ele pagar o preço do 30 dias. Mas safadeza, né? Então, dado que o Plano Real extinguiu a inflação abruptamente, isso imediatamente, o imposto inflacionário virou renda para a população. E a população, desconfiada com razão de que aquilo era só para a eleição, imediatamente transformou aquela renda em consumo. Então explodiu o consumo do dia para a noite e a produção não acompanha na mesma velocidade. A produção ocupa, depois ela vê se o negócio vai continuar, ele investe, aí você tem o prazo de maturação do investimento e aí a produção sobe de patamar, né? Então havia o que os economistas chamam de hiato de produto.
muito mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que o Brasil tinha capacidade de produzir, mesmo trabalhando a 3 turnos. Nesse cenário só tem uma saída, não tem duas. Você tem que trazer o excedente de consumo querido de fora. E o país tinha saldo de balança comercial muito forte, o câmbio estava completamente desalinhado em desfavor do real, portanto nós tínhamos margem para importar. Ou você faz inflação. O que faz a inflação? A inflação é uma espécie de leilão. Ela encarece tudo e tira o povo da jogada. Só pode comprar quem é rico. Mas em algum momento os empresários tentaram... Guerra, doutor, guerra, do primeiro ao último dia. Eu cheguei no Ministério, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Saí, o epíteto na imprensa de São Paulo era Novo Collor, insinuando sacanagem. Né? Não, mas não é isso, é só porque você é autoritário, jovem, nordestino. Mas a insinuação era de picareta. Né? E assim, eu fiz a intervenção do Banespa, intervenção do Banerj. Eu criei a regra de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Nós criamos a TJLP, que é a taxa de juros que financia, por exemplo, o BNDES, até hoje, os investimentos produtivos de longo prazo. Está aí a crise internacional roendo e o BNDES financiando a empresa brasileira a juros absolutamente fora de mercado por conta dessa TJLP. Então foram coisas assim, estrategicamente muito importantes que foram feitas. E feriram os interesses graves. Na banqueirada, por exemplo, não me tolera.